eu acho que sempre a analogia tem poder, tá? Então, assim, eu olho e pergunto, como é que está o clima daqui? Né? Qual é a temperatura do seu time? Porque aí eu mostro assim, olha, lá o enólogo, ele coloca uva, pensa nas pessoas. O que transforma? O que é o processo da vinificação, né, da fermentação? É transformar a glicose, você coloca a levedura, coloca calor, isso vai transformar em álcool e liberar CO2, gás carbônico. O que acontece? A temperatura vai lá em cima. Se a temperatura aumenta muito, cozinha o vinho, você estraga tudo. Se vai de menos, você não tem tanta produção de álcool. O álcool e o vinho fica. Então, assim, saber calcular essa temperatura é o que eu falo para quando eu estou falando com eles. Assim, você é líder de empresa, você é o novo gerente aqui, você quer ser uma pessoa, saiba calibrar essa temperatura do seu time para não estressar tanto, mas também não ser tão complacente. Como você faz esse equilíbrio para tirar o melhor das pessoas? Lá para o final do seu livro, acho que é o capítulo 7, me corrija se eu estiver errado, você fala bastante de sustentabilidade. Sustentabilidade hoje é um tema no corner, porque, né, a gente teve muita mudança governamental do mundo e tem muita gente que defende, não defende isso na essência. Mas do ponto de vista da indústria do vinho, nenhuma dúvida em relação à sustentabilidade. Não, assim, Ele vive disso. ele tem dois problemas, né? Tem uma parte que ele não controla, são a alteração do aquecimento global, e eles vivem de perto. Você vê que vive de perto. Dou um exemplo claro. Tem um chateau, isso foi há 2 semanas, um chateau de Pomerol, um dos grandes vinhos de Pomerol, chamado La Flor, E Pomerol também é da região de Bordeaux. de Bordeaux. Uhum. Assim, vinho tradicionalíssimo, cada garrafa quase $2.000, sabe? Porque é vinho bem restrito, com pouca produção. Ele tomou uma decisão por causa do aquecimento global, porque ele não consegue, porque para você ter um selo de origem do vinho, Claro. nesses países que são muito regulamentados, você não pode irrigar, diferente de outros países que aceitam. Você tem uma série de restrições. Ele olhou e falou, olha, esse ano eu não vou colocar como se um vinho fosse controlado por essas regras. Mesmo que isso me impacte o meu custo e o meu preço final. Por quê? Porque eu não consigo mais, pelo aquecimento global, fazer um vinho das mesmas condições que eu fazia ali. De novo, estou falando de um outlier, né? Assim, ele pode ser um outlier o primeiro, porque ou ele teve problema de processo e está alegando isso, ou pode ser o early adopter de querer mudar a regulação. Porque realmente, que você olha nas vinícolas, eles sofrem com o aquecimento global, e isso é real. Porém, eles voltam na sustentabilidade, porque eles também olham e falam, como é que eu faço, seja a garrafa voltar tal. A boa notícia que eu sempre falo é o vinho, isso não é meu, isso é uma autora que eu cito no livro, que estuda isso, falou, esse é um dos poucos produtos agrícolas que você consegue rastrear de A a Z. Você pega uma garrafa de vinho, você vai saber que ela foi plantada naquele lugar, a uva está naquele, se você for visitar, você vai saber que ela foi daquele espaço, e você sabe como ela chegou na tua mesa. O caminho até chegar no seu consumo. Tem várias empresas, e não são poucas, que ainda eles colocam códigos de barra que você consegue rastrear e saber onde é que foi todo o trajeto disso. O café de alta qualidade para alguns países também tem feito isso. Assim? Então, assim, que é a única coisa que ela fala, o café pode ser até usado da mesma forma, e também na questão de E inovação. aprendendo com a indústria do vinho. Exatamente. Provavelmente. E também tem o Walmart também nos Estados Unidos, começou a fazer também via blockchain, acompanhar, mas é bem limitado, assim, que você consiga, para evitar, tive diarreia depois que eu comi aquela fruta lá, eles conseguem agora dar garantia do rastreamento disso. Então, sim, que é o exemplo do vinho, rastreou de A a Z, outros mercados caminhando para ter isso. O que é muito bonito a gente ver. Só tem um problema no vinho de sustentabilidade, que eu não posso deixar de falar que eles estão olhando e tentando como a gente corrige isso. Porque na questão de carbono, eles nunca, assim, não estão conseguindo ser neutro, carbono neutro. Por quê? Porque o transporte. Então, o que acontece? O vinho é produzido na França, mas ele é consumido nos Estados Unidos, que consome 50% dos vinhos franceses são consumidos nos Estados Unidos. A China é um bom consumidor hoje. Cada vez maior. Então, assim, para você... Desculpa te interromper. Não, imagina. A China compra uma safra inteira daquele determinado vinícola. Ela pré-paga e, né, e leva tudo. Amarra o fornecedor. Isso.
e na hora que você calcula esse, né, o custo, né, da emissão de carbono desse de transporte aéreo ou mesmo de navio, o vinho fica em déficit. Então, assim, ainda é uma coisa que pensam, assim, como é que aumenta o consumo local para que esse déficit fique pelo menos no 0 a 0. Isso é o desafio deles. Isso é muito comum na maioria das indústrias, mas pelo menos na indústria vinícola eles estão olhando, eles estão pensando, sim, eles estão investindo. Né? Tem histórias muito bonitas familiares aí, né? Nossa, tem cada uma que você escuta. No Chile, eu assim, me conectei muito com uma história de uma vinícola, até tento ajudar ele em tudo que ele precisa. Assim, é uma família, o pai, assim, são chilenos, o pai era que ficava em Santiago e os filhos, um é médico e o outro, que é o mais próximo de mim, ele é maestro de uma orquestra na França. Então ele assim, foi morar fora e o pai comprou uma terra, né, achou e viu perto de Santiago, perto do Dom Melchor, de todas essas grandes marcas, e ele fez a primeira safra do vinho e todo mundo que experimentou falou: caramba, esse vinho vai ser espetacular. E infelizmente ele morreu, ele faleceu. E os filhos agora eles assumiram a questão para fazer essa vinícola, realmente é uma pedra sagrada. Incluindo o maestro. Não, o maestro ele sai de lá, vem quando ele não tem, para cuidar, porque o vinho tem esses picos e vai, então eles dividiram. Um irmão cuida da parte comercial, outro vai ver a questão da colheita da uva, outro vai ficar mais do invase. Mas assim, você vê que o vinho, e eles fazem isso por quê? Pelo pai. Porque esse é o sonho do pai. Porque para ser outro, fala, vende tudo e acabou. Isso aqui não é do meu negócio. Mas você vê uma família comprometida com aquele propósito do meu pai. Então, assim, isso é fantástico. Assim, para mim é uma coisa, essa relação que traz de passar o bastão um para o outro. E várias vinícolas. A responsabilidade da reputação, a responsabilidade de manter a qualidade. Da qualidade e a longevidade, né? Trazer isso como realmente uma coisa que vira centenário. Então, isso para mim, quando eu olho isso, eu falo, isso é legado, né? Isso é realmente o legado. Formação de mão de obra. Claro, você tem um industrial, que hoje existem universidades para formar o enólogo, digamos assim, e o responsável mesmo pela vinícola do ponto de vista industrial, mas você também usa temporário, você tem... assim, isso, tem. E treinar esse time e contar com ele... assim, vou olhar, falar em experiência francesa, né? Assim, porque cada país tem as suas diferenças, né? Então, assim, para você o temporário é quem vai participar da colheita, porque chega ali e fala, olha, agora o cara tomou a decisão e às vezes é de um dia para outro. Fala, eu preciso de 60 pessoas aqui que vão passar e pegar caixa a caixa devagarzinho, saber onde vai cortar, como acondicionar na caixa, não quer jogar, tal, assim. Então tudo isso. Tem uma brasileira que trabalha em Borgonha. Assim, ela vive lá, então assim, e ela é certificada para fazer a colheita. Quando a gente conversa com ela, assim, cada dia uma história. E ela traz esse ponto, assim, então, e ela adora fazer isso. Mas tem várias coisas que, assim, porque você tem que treinar, tem que colocar luva, porque você ficar pegando, dependendo da sua sensibilidade, pegando na uva toda hora, aqui você tem uma acidez que vai lesionando a sua pele. Então, assim, tudo isso tem uma parte que é como eu protejo a uva, mas também como eu protejo a pessoa que está coletando. O horário de coleta, que às vezes pode ser um pouquinho mais para a noite, para não pegar o calor, né, escaldante daquilo. Então, assim, tudo esse temporário, mesmo esse temporário, tem treinamento. De novo, Leonel, assim, tem coisas que, óbvio que você pode até discutir, né, só para falar, colocar o contraponto. Tem lugares onde isso pode ser visto, pela condição do país, que trazem imigrantes ilegais para fazer isso. Tá? Então, isso também existe essa discussão em alguns países, como fazer isso, mas o que eu te falo, na França é muito organizado isso.